que a gente, nesta manhã de domingo, neste dia de estudo, que a gente consiga passar e absorver os conhecimentos que estudamos para conversar e a essência do que André Luiz, Alexandre, enfim, os instrutores quiseram nos passar a respeito dos ensinamentos. A gente nota que o Missionários da Luz, esse livro, ele nos traz a informação sobre questões bem do nosso dia a dia, mediúnica mesmo, né, dos trabalhos do centro, né, ele fala muito sobre doutrinação, fala sobre psicografia, né, fala sobre o funcionamento da mente, enfim, né, e nesses últimos capítulos, ele está acompanhando os trabalhos dentro do centro espírita, né, ele foi e viu a respeito do doutrinador, ele viu a respeito de uma sessão de desobsessão, né, um trabalho mediúnico, e o André Luiz, ele nos fala que no começo desse capítulo 19 do passe, que é o que nós vamos fazer esta manhã, ele fala o seguinte, que em todas as reuniões do grupo, junto ao qual Alexandre tinha atribuições de orientador, ou seja, todos esses estudos que ele está fazendo aqui, o Alexandre, ele é como o mentor da casa, ele é o espírito responsável por este centro espírita que o André Luiz está estudando. Ele está conversando aqui, né? Está vendo, analisando os casos. Alexandre é o instrutor, o mentor da casa. Ele é vamos dizer assim, né? O chefão ali daquela casa espírita, né? Então, ele fala isso daí, né? Que em todas as reuniões, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Então, ele fala a respeito dessa questão aqui dos serviços que se desdobram, né? E o que seria o serviço que se desdobra? Por exemplo, a nossa casa espírita, ela tem um trabalho de alguns dias na semana, ele funciona e tudo mais, mas tem os trabalhos físicos e tem trabalhos espirituais. Esses trabalhos, se a gente não analisar friamente, por exemplo, na segunda-feira, o que é? A palestra e passe, né? Na segunda nossa, aqui na casa, Eurípides Barçanufo, a gente tem palestra e passe, mas não é só esse trabalho que a gente faz. A gente desenvolve palestra, passe, tem o trabalho do coral, tem distribuição de mensagens que a pessoa põe no bolso e leva para casa, tem vários serviços que tem as vibrações que acontecem no final do trabalho de passe, a vibração que acontece durante o trabalho de passe aqui no salão, tem os papeizinhos de oração que as pessoas vão deixando marcado, né, no caderninho para fazer prece, enfim. Então, os trabalhos, eles se desdobram, né? O foco é palestra e passe, mas existem vários outros. Tem a reunião, a confraternização no final, que a gente pode conversar, que pode estar orientando alguém, enfim. Na terça-feira, aqui na Casa Espírita, a gente tem os serviços de limpeza, tem também na terça-feira visitação, né, a pessoas doentes nas casas e tudo mais, né, que algumas pessoas que a gente sabe que fazem esse trabalho, né. Na quarta-feira tem estudo e coral, isso estamos falando físico, tá? Totalmente aqui, ó, nós aqui, né? Então tem o estudo, tem o coral, tem os estudos e o ensaio do coral, que é utilizado também como energia. Sexta-feira tem distribuição de alimento aos necessitados. Só isso? Só dá alimento? Não, faz uma prece, a gente lê um livro, né, orienta aqueles espíritos, aqueles irmãos que estão ali. Então, tem o que mais? Tem
distribuição, né, de alimento, tem o sentar junto com as pessoas para conversar, tem uma aulinha de evangelização que a gente vai e conversa com as crianças ali e tudo mais, ensina na medida do possível alguma coisa, né, para as pessoas, para os irmãozinhos ali. No sábado tem campanha Alta de Souza. E no domingo, que é hoje, nós temos esse estudo, que é uma palestra, e passe, né? Que também tem o ensaio do coral, enfim, tem serviços que vão se desdobrando. Isso aí do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, se desdobra também. Se nós olharmos, lembrarmos lá nos mensageiros, lá na casa de Isabel, os serviços naquele posto de socorro que acontecia era gigantesco. Era atendimento aos vizinhos ali que estavam desencarnados, era os receitistas ali, né, que passavam informações, e André Luiz narrou lá no Mensageiros, caso de espírito que estava prestes a desencarnar, que eles foram auxiliar, né, espíritos que estavam desencarnados e não conseguiam desvencilhar do corpo, né, e aí eles foram lá, ele e Aniceto, junto com o Vicente, foram lá, né. Então, os serviços na casa espírita se desdobram. Aqui também, né, ao longo das palestras, dos passos, ou ele tem o auxílio aos encarnados, tem espíritos desencarnados, nós vamos ver aqui que são auxiliados, tem funcionando como um posto de socorro, né, auxílio, às vezes cursos, né, de preparação, ajuda para recém-desencarnados que chegam ao centro, tratamento espiritual, como aconteceu no caso anterior do Marinho, né, que ele veio até o centro e ficou dentro do centro espírita para receber o auxílio necessário, até que as forças dele, com a afinidade, vamos dizer assim, com os espíritos da trupa dele lá, né, os amigos dele não eram muito bons, né, enfim, que eles se desligassem de forma definitiva, enfim. Então, os trabalhos, André Luiz fala que se desdobram no plano espiritual, tem um monte de ramificações, né? Nem sempre foi possível estudá-los separadamente, mas alguns deles não me furtei ao desejo de estudar, né, de averiguar um pouquinho mais. E perguntava sempre para o Alexandre o que possível. Um desses serviços era o de passes magnéticos. Dados, né, enviados, feitos para os frequentadores da casa. Isso era bem interessante. O trabalho de passe que a gente vê hoje dentro da câmara de passes, enfim, ele funciona dessa forma, né? No caso aqui, ó, os dois aqui de trás são desencarnados, é um passe misto que a gente fala, né? O espírito amparando o passista e o passista doando o fluido dele, um pouco mais animalizado da matéria, para os encarnados, né? O tratamento aqui, o trabalho que ele vai falar aqui é um outro tipo de trabalho. É só diretamente os espíritos nos irmãos que estão vindo a casa, os frequentadores. Lembrando que estamos falando de 1945. Estamos falando de 70 anos atrás, né? Estamos falando de coisa era outro formato, os centros, enfim, né? As sessões mediúnicas eram abertas, enfim, né? Mas vamos lá. Esse trabalho que ele vai narrar aqui desse centro, ele era atendido por 6 entidades, 6 espíritos desencarnados, né? Com roupa muito branca, assim como parecendo como enfermeiros, vigilantes. Olha a característica, ó. Falavam raramente, quieto, e operavam com intensidade. Eles ficavam quietinhos e, ó, trabalhando, indo aqui, ali, tal, fazendo o serviço que eles tinham que fazer, de forma intensa. Todas as pessoas encarnadas que vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. Para todo mundo que chegava, ele dava, vamos dizer assim, né, a bênção, né? Dava transmitia a energia ali para eles. E a gente sente realmente, né? Quando a gente chega no centro, um ambiente diferente, né? A gente sente essa transformação, essa mudança. São esses trabalhadores a nos auxiliar.
E depois de atenderem aos encarnados, todo mundo os vivos, né? Nós vivos chegados, também ministrava socorro eficiente, bom, útil, às entidades infelizes do nosso plano. Os desencarnados também eram auxiliados. E quem que eram esses desencarnados que eles auxiliavam nesse momento? Principalmente espíritos que vinham junto com os encarnados, muitas vezes que fazia parte até da própria família. Um pai desencarnado, um filho desencarnado, um irmão, um avô, enfim, que pelo laço de afinidade vinha junto com o espírito encarnado no centro e o passista ia lá e transmitia a energia lá para ele, auxiliava, transmitia o passe ali para eles. Aí ele perguntou para o Alexandre a respeito daquele trabalho, né? Mostrou os passistas, né? E aí o Alexandre disse para ele o seguinte: esses nossos amigos são técnicos do auxílio magnético. E eles vêm aqui para dispensar, para dar o passe de socorro. Aí ele fala o seguinte: trata-se de um departamento delicado, um setor, ou seja, é bem estruturado. Aqui, vamos dizer assim, espiritualmente falando, é bem estruturado ao ponto de vista espiritual. São departamentos divididos, cada um responsável por uma coisa, com um chefe responsável para uma coisa, para outra, enfim. Cada um daqueles trabalhinhos que a gente tem ali, elencou no item anterior lá, cada um tem um mentor, alguma pessoa, um espírito responsável ali para ajudar. Então, trata-se de um departamento delicado sobre as nossas tarefas e exige muito critério e responsabilidade. Vai vir agora aqui um monte de requisito para esse passista. O que esse passista tem que ter? Nota que sempre, antes da qualidade, tem um adjetivo, né? Ou no advérbio, não lembro mais, né? Estamos fora do português ali, mas tem sempre além da qualidade, tem sempre intensificando o negócio, tá sempre intensificando. Então, precisa de muito critério e responsabilidade. E requisito especial, ele tem que ter? Sim. Não basta só a boa vontade. Porque em quase todos os setores a boa vontade já é o suficiente, já é muito mais do que meio caminho andado. Em quase todos os trabalhos, mas não nesse caso. A boa vontade não basta só isso. Precisa também revelar qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados, ou seja, precisa ter algumas virtudes diferenciadas, que nós vamos falar aqui, e conhecimento especializado. Tem que ter feito curso, tem que ter estudado lá no plano espiritual bastante para ser um passista. Tanto é que ele fala, né? Técnicos, ele usa como o termo técnico de auxílio magnético. Quem que é técnico aqui no mundo do encarnado? Para o cara ser um técnico, né? Para o cara ser empregado como técnico, ele tem que ter feito um curso no Senai, no Senac. Ele tem que ter muito conhecimento a respeito do negócio para ser um técnico em informática, um técnico em, manutenção de equipamento, enfim, né? Então, precisa de ter curso, né, especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. Padrão superior de elevação mental contínua. O que é isso? Ele não pode ter mais aqueles 5 minutos de escorregada nossa. Ele tem 100% do tempo
o padrão. Ele não, ali, esse espírito, ele já tem que ter se liberto de saudade dos filhos, saudade de não sei o que, vontade de tomar um café, ele já tem que ter elevação mental contínua. Que seria isso? Ó, por que precisa dessa elevação mental contínua? Porque é uma condição indispensável para a exteriorização das faculdades radiantes. O que é isso? Por quê? Quando a mente do indivíduo ele pensa dessa forma, elevando a elevação mental contínua, ele sempre está formando pensamentos bons, sempre formando, buscando para cima, para frente, melhor o pensamento. Isso faz com que ele, como um ser potencial, gerador de energia, como todos nós somos, tá, gente? Como todos nós somos, conseguimos produzir ou manipular em nós as energias salutares do bem. E como um fio condutor, que é assim que acontece a energia elétrica e a nossa energia do corpo, como um fio condutor, a gente passa a emitir os pensamentos bons. Isso eleva o nosso padrão vibratório e por passar por nós correntes energéticas do bem, forma-se um campo em volta de nós salutar, bom, ou seja, exterioriza em nós vibrações do bem. Por isso é que a elevação mental contínua ela é fundamental, porque esse espírito ele já, a aura dele, né, a expansão da mente dele já transfere as energias salutares para aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, o emissário de auxílio magnético na crosta, né, ou aqui na nossa esfera, tanto encarnado ou desencarnado, enfim, né, necessita também de grande domínio de si mesmo. Já acabou os seus deslizes, né? As suas pequenas falhas, né? Domínio sobre si mesmo, entendeu como a mente funciona, né? A sua estrutura, enfim, né? Também tem espontâneo equilíbrio. De sentimentos. Ou seja, esse espontâneo equilíbrio de sentimentos é a pessoa já naturalmente, sabe aquela pessoa que é boa só de você chegar perto dela já vê que a pessoa é uma pessoa diferenciada, traz uma paz. Esses espíritos, ele já tem que ter conquistado esse equilíbrio de sentimento. Não ficar revoltado porque caiu uma coisa no chão, ou porque a gente bateu o dedo no cantinho da mesa, enfim. Esse espírito, ele mantém espontâneo equilíbrio. Também tem cristalizado, acendrado, fala no livro, né? Um amor ao semelhante já cristalizado, já tão colocado ali dentro, que nada que aconteça vai mudar o jeito dele fazer, dele pensar. Bom, alta compreensão da vida. O que seria alta compreensão da vida? Ele entende todas as suas capacidades. Ele entende sobre a formação biológica dele mesmo, de como ele foi constituído quanto ao espírito, ao espírito não, mas ao perispírito, a união, a parte estrutural, a formação das células, enfim, toda essa questão, ele tem essa alta compreensão da vida física, estamos falando de desencarnado, tá? Mas analisando o perispírito como uma matéria também. E também alta compreensão da vida, espiritualmente falando, da parte mental, das suas energias, da sua formação essencial quanto a espírito, gerador de energias, enfim.
Então, alta compreensão da vida, fé vigorosa. Fé vigorosa. Tá vendo? Ó, eu grifei, ó, ele sempre coloca grande, espontâneo, aquele cristalizado. Fé vigorosa e profunda. Confiança em Deus. Profunda. Não tem nada abala ele, né? Bom, tem que acentuar também que em nosso plano essas exigências não requisito dos passistas desencarnados. Passista desencarnado é esse aí. Quem quiser já começar a formação, tá aí o roteiro. Quem quiser já começar aqui encarnado, já se especializar em passista quando desencarnar, só seguir, né? Mas a gente sabe, ele sabe, né, que na esfera carnal a boa vontade sincera já basta não, né? Em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência, essas falhas, enfim, eles sabem da nossa dificuldade, dos nossos problemas aqui, né? E ele também não vai chutar a barraca aqui, né? Falando que a gente... Mas o ideal a gente sabe que é sermos assim para ser um passista ou qualquer um ser humano eficiente, né? O que se justifica em virtude também... Por que isso aí não tem muito problema nós, parte física? Porque temos os benfeitores dos círculos de ação, ou seja, os espíritos que influenciam o passista têm essa capacidade. Então, o espírito encarnado pode dar uma atrapalhadinha ali, né? Mas o desencarnado está ali para auxiliar, porque o ser humano ainda, nós encarnados, ainda estamos incompletos nas qualidades desejadas. Ouvindo a consideração, lembrei de fato que em algumas situações ele via mesmo os passistas em trabalho e tudo mais, e sempre acompanhado de outros espíritos encarnados, assim como foi a fotinha ali, né? Os espíritos encarnados assessorando os passistas. Aí André Luiz pergunta assim, e os encarnados, eles podem auxiliar de algum modo aí, né? Como que eles podem contribuir nesse auxílio magnético? Aí ele fala assim, ó, todos, em maior ou menor intensidade, podem ajudar, pode prestar auxílio. Porquanto revelada a disposição fiel de cooperar. Então, ó, nós, agora ele está falando para nós, gente, encarnado, a gente está aqui assistindo, ouvindo a palestra. Dando a disposição fiel de cooperar em serviço ao próximo, né, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades, ali é o espírito e aqui é o encarnado, né? A orelha é do encarnado e a boca ali é do espírito, tá? Fazendo a analogia. As autoridades do nosso meio mandam, né, enviam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente aquele embrião de trabalhador, né, aquele trabalhador iniciante no trabalho, utilizando-lhe o quê? Sempre, né? Enfim, os benfeitores espirituais orientam, tal, utilizando o quê? A boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. É muito raro nós encarnados, o cara que quer servir espontâneo, fala assim, ó, eu vou começar a trabalhar. Tanto é que a gente sabe, né? Quantos trabalhadores existem nas casas espíritas em si, né? Então tá. Apesar de bondoso, sincero nas convicções, aguardam o que a gente quando a gente vem no centro? A mediunidade curadora, como se fosse um acontecimento milagroso. E não um serviço do bem que pede ao candidato, né? Que pede ao doente o esforço do começo. Não dá para exigir a cooperação de nenhum encarnado, também assim, de forma, Alexandre fala, né?
no setor dos nossos trabalhos normais. Mas se algum deles vem ao nosso encontro e pede, ou seja, qualquer um de nós aqui, se pedirmos trabalho, se pedirmos ajuda para nos encaixarmos em alguma atividade, solicitando admissão em tarefas de auxílio, que logicamente qualquer um vai receber a melhor orientação no campo da espiritualidade. Mas e mesmo aquele meia boca, André Luiz fala, né? Mesmo aquele que não está muito bom e tal, mesmo aqueles que não aprendeu, tá engatinhando ainda, tá errando 99% e acertando 1%. Claro, perfeitamente. Voltamos, aquele quadrinho que estava ali, deixamos ali, né, da disposição, benfeitores espirituais e a orientação que o espírito encarnado começa a receber depois que ele tem a disposição de trabalhar e serve de companhia. E os benfeitores espirituais começam a acompanhá-lo. Perfeitamente. Desde que haja o interesse dele nas aquisições sagradas do bem, ou seja, o bem mantido acima da preocupação transitória, a vida moral acima da vida material, a partir desse momento, deve esperar, o trabalhador que colocou a vontade espiritual acima da vontade material, já pode esperar incessante progresso das suas faculdades radiantes. Qualquer um. Não só pelo esforço próprio, mas também pela ajuda dos benfeitores espirituais. E a gente vai fazer o paralelo, porque se a gente coloca o espiritual acima do material, se progride constantemente, os benfeitores espirituais nos acompanham, a gente tem mais orientação, colocamos a vida espiritual cada vez mais acima da vontade moral e vira um progresso aí, fica sempre, né? Mas vamos falar sobre isso daí, provavelmente, semana que vem. Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais de auxílio magnético. Então eles estavam lá, né? Ali um pouquinho, estava pertinho deles, né? Não estava tão longe. Em atividade metódica, ou seja, eles tinham uma certa rotina e uma certa forma de fazer aquele trabalho, né? Via naquele trabalho silencioso deles, daqueles 6, um mundo novo, porque ele achava maravilhoso. Falou, rapaz, não sei nada disso aqui. Esses caras estão fazendo um negócio que eu não entendo nadinha, né? E enquanto ele estava anotando, André Luiz, para passar para a gente aqui, tá, gente? Ele estava aqui, ó, ele tinha um caderninho no bolso, tá? Porque ele fala aqui, ó, anotando a explicação do instrutor. Quando o instrutor estava falando, ele estava lá escrevendo. Ponderei na possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face de algum assunto, né, de um assunto específico. Então aí ele pensou, falou assim, eu acho que o encarnado pode se beneficiar com a pergunta que eu vou fazer. Então eu vou fazer essa pergunta, né? Quando na Terra, encarnado, no meio de um monte de dificuldade, com a vida material como a gente vive, né? No transtorno, enfim, vibrações antagônicas no nosso dia a dia, companhias às vezes não agradáveis, né? Situações, problemas que a gente passa no dia a dia. Mesmo depois de termos construído essa boa vontade real, esse desejo real de mudança, de trabalhar, de ir para o passe, de se engajar nos trabalhos da casa, depois de todo esse serviço, o que é que eu preciso fazer mais, né? Então, como que eu vou conseguir ser um ótimo trabalhador? E aí, Alexandre responde, mas a resposta só vai vir a semana que vem. Muita paz a todos, muito obrigado e que Jesus nos abençoe nesse dia.